Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Rafael, Boa noite, gente. Cristiano aqui em instantes, Eliana também, para 10 vezes mais verdades. Cooperativa Nova Terra, plataformas Cosmo Centro. Então, estamos aqui, uma live, Prime Live, toda sexta-feira. Alto Conselho de Sexualidade Cósmica e Governo da Vida oferecem a você, dentro da semana, grade lives EAD. Todos os dias, um conteúdo para compartilhamento de conhecimento, para que você formalize a sabedoria que surge através de cada um de nós. Então, estamos aqui. Muito boa noite a todos aqui que estão conosco. Boa noite. Boa noite. Não vi, boa noite. Galera, se fez a luz aqui para Rafael e Cristiano e começamos essa live 10 vezes. Temos muito conteúdo hoje, Rafael. Considerações iniciais? Então, pessoal, a live de sexta é integrada aí, Governo da Vida, junto com o Alto Conselho de Sexualidade. Vocês já pegaram o ritmo aí, já sabem que a primeira metade aí é de informações geradas ao Governo da Vida. E vamos ter que seguir em frente aí, porque nós temos bastante conteúdo, Cristiano, e ainda você tem a segunda parte com a Bárbara. Então, 10 vezes mais verdade. Está aqui meio troncho, mas depois vai bonitinho para vocês, que depois eu vou colocar o conteúdo. É o domo. Mas que tipo de domo é esse? Uma rede, Rafael, uma grade? Então, é isso e muito mais. Para que a apresentação e você fazer a absorção da verdade. E aí trabalhar ela junto ao seu coração. A verdade, amado, só tem um motivo de existir. Você trabalhar a verdade. Já começa com esse corte. É você que trabalha a verdade. A apresentação da verdade é só para isso, para que você trabalhe ela no seu dia a dia. Você vai tomar banho, almoçar, jantar, cuidar do cachorro, criança, no seu trabalho. É aí que você trabalha a verdade. Não é rezando, orando, fazendo não. É no seu dia a dia. E espiritualidade sem mimimi. Plataformas Cosmocentro. Reforçando que quando a gente fala domo e às vezes reproduz isso em imagens, não necessariamente é aquela cúpula de vidro transparente que vocês, ao visualizar a imagem, têm que identificar como real. Esse domo, ele é consciencial, ele é eletromagnético, magnético, geomagnético. Cada um pega a informação de acordo com aquilo que você consegue entender sobre isso. Mas é importante você perceba que não estamos falando aqui sobre uma cúpula de vidro, não, tá? Vamos lá, Cristiano. Os dois. Mexer na energia, na taxa vibracional e adequar o homem para essa live. Aproveita e ensina como que eles têm que fazer. Vamos aproveitar aqui, pessoal. Nós vamos dar uma equilibrada e uma ajustada nas nossas energias individuais, cada um de nós. 4 respirações profundas. Mãozinha no timo. Decreta. Eu, diga seu nome, ajusto minha energia vital para esse momento. Taxa vibracional. Agora repete a mesma forma para a taxa vibracional. Eu, seu nome, ajuste minha taxa vibracional para esta live. Dá uma respiração profunda. E agora você vai fazer o mesmo decreto e vai ajustar a sua versão como na melhor de todas as versões para entender esse conteúdo. Eu, diga seu nome, ajusto a minha versão, a minha melhor versão como para
absorver o conteúdo dessa live. Vamos lá, então? Vamos lá. Vou pegar isso aqui, ó. Parece que eu tomei aquele suco. Olá, boa noite, amados. Muita alegria que nós convidamos vocês e convocamos. Quem não. E eu de novo. Quem ainda não deu aquele joinha, aquele coraçãozinho fofo e não convidou só todo mundo para vir ver essa live, compartilha. E quem não viu a live de segunda, que a gente trouxe tudo sobre riqueza e o que te aguarda, né? E está bem guardado. Dá uma olhada lá, já nos primeiros 25 minutos da live de segunda. E hoje a gente vai trazer uma lembrança muito agradável que agora, não é para amanhã, daqui um ano, 10, 50, é agora. Elon Musk promete usar parte de sua fortuna para erradicar a pobreza e transformar o futuro da humanidade. Lembrando que ele é o homem mais rico do mundo, né? Atualmente. E aí os bilionários lá, os sauditas, já tudo resolveram, os homens da toquinha, porque chamaram ele para fazer uma palestra. Quem não lembra que ele estava lá, né? Com os Mohammed, tudo fazendo uma palestra de como vai ser o futuro da humanidade, eles já entenderam que dinheiro não vai valer nada mesmo daqui a um tempo. Então, nós vamos fazer bonito, já vamos doar logo tudo para ele, que ele vai saber fazer. E aí vocês já sabem onde é que vai parar essa história, né? E daí a Tesla foi pressionada pelo próprio Elon Musk, que é o maior acionista, a, a aumentar o salário dele para US$ 1 trilhão. Eu disse US$ 1 trilhão, né? Vamos ver a matéria que vale a pena ver só para rir, gente. E os acionistas não tiveram outra coisa a fazer, porque o grupo das empresas onde ele tem muitas, né? Dá para resolver assim, mas quem é que quer, né? Porque ficava tudo na mão dos travessos. Ele falou assim: eu quero US$ 1 trilhão, senão vou embora. Então deu. E do meu salário eu faço o que eu quiser. Então eu vou transformar o futuro da humanidade sozinho. Mas pense que um menino não precisa nem pedir DNA. Esse é filho da mãe mesmo, igualzinho. E aí ele já começa, né, com uma nova enciclopédia digital, que é a Grokpedia, né? Que ele promete entregar 10 vezes mais verdade. Não bastava só a verdade, né? Tá aí a Grokpedia. Bastava ser 10 vezes mais. Então, você quer agora consulta verdadeira, Grokpedia. Esquece o resto. Volta, filho, lá. E aí, estou numa alegria? Isso. Segue, ainda na. Me dá isso aqui. Você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Não é mulher? Ainda bem. Aí, né, a gente já trouxe lá, só recapitulando rapidamente, né, casas inteligentes, autossustentáveis, casa que deixa de ser passivo para ser ativo, por aí, ó, US$ 7.000, que não dá nem R$ 40.000. Daí também já não bastasse, que a gente sabe que o homem, né, a questão de motor, aí, foguete, seta, carro, ele é o papa, né? E tal. E de casa também, agora as casas vão ser tudo inteligente, vai usar a fortuna dele para resolver o problema, e aí comunicação, né? Ah, eu preciso de um celular bom, etc, e tal. Então, aquele celular tudo caro, sabe? De 15, 10, 20 mil. Não, ele trouxe um de US$ 179 e que faz melhor do que os outros todos juntos. Realmente vai enterrar o velho. Daí também vale a pena vocês ir lá no canal da Celiab, pessoa boa, né? Ali e ver a última, anteontem, né? Que o Trump deu uma entrevista dizendo que, tirando os que têm alta rendimento, né, salários, todos os demais americanos vão receber US$ 2.000. Já agora, já começa agora, né? Até o final do ano, Natal Gordo. De onde vem esse dinheiro? Ele falou da taxação, o resgate, da devolução dos vagabundos lá que roubou o INSS, porque não tinha lá morto de 200 anos recebendo, então ele resgatou tudo. Fosse outros e uns e outros aí, ia para o bolso, sei lá de quem, mas ele falou: esse dinheiro não é meu, vai dividir, entendeu? Aí é o Elon Musk
do lado casa inteligente por US$ 7.000, o iPhone que era não sei quantos US$ 1.000, agora é 170, o outro que vai dar US$ 2.000. Vocês entenderam? Tudo aquilo que a gente trouxe nas atas, né? Então tá na foto aí, porque agora está desenhado. E é para quando, Eliana? O Trump falou que é para o Natal. E o Elon Musk falou que a casa inteligente já está pronta para o primeiro trimestre de 2026. Podem fazer suas aquisições. Gente, então, né? Eu estou uma alegria e penso, né? E penso um monte de gente que está morrendo, infartando, dando caganeira por causa disso. Que morra logo, que faleça. Vão tarde. Top no nosso plantão. É o nosso mesmo. Grande cabeça localizada no Rio de Janeiro pelo quarto setor. Então, é você verificar que o Rio de Janeiro aqui é qualquer lugar do planeta. Então, para vocês ali, Baú do Rio, Twitter, X, né? Foi publicado aqui recentemente. Mega operação do complexo da Penha do Alemão, que deixou ao menos tantos ali, teve origem em denúncia anônima recebida pelo disse que denúncia. Quem denunciou? Não falo nem que eu vou tussa. Nem me pergunto, nem sobre tortura. Porque Silvânia trouxe essa informação no WhatsApp passado aí. Silvânia, sua língua, coisa feia, Silvânia, até denuncia não do papelão passada com você. Aí o informante relatou que houve uma reunião em 10 de janeiro de E que tinha um 2024. simpósio para tráfico. Vocês não estão entendendo, gente. Eu pensei que mas depois a gente fala, não, é demais. Isso deve ser na zona física, na zona australiana, né? Não é aqui, mas não é que era, ainda tem que, né? E aí os líderes se encontraram para discutir estratégia de expansão. Então, a denúncia trouxe contatos telefônicos vários e funções de cada criminoso. É uma empresa, Ah, incluindo uma ligações, holding, a holding, é assim que fala? holding, Pois é. incluindo ligações com policiais, né, que recebiam a propina chamada arrego. Quem é do Rio sabe a palavra muito bem. E do lado aqui, né, Trump declara o fim da era dos comunistas e globalistas e promete uma nova era de ouro. E que bom mesmo. Ai, eu adoro quando pergunta mesmo. E lembrando, Rafael, que a gente não está falando aqui de Gesara e nem de Nesara, É, isso aqui é sobre reais. então, mas aí a verdade é que eu falava, gente, esquece isso, tem coisa muito melhor. Porque o maior presente para o homem, depois no top Eliana ali vai ficar bastante, é, é a verdade que cura e liberta. O maior presente da humanidade está além dos muros da ignorância, daquela geleira lá, gente. E, nossa senhora, e o povo querendo dinheiro, casa, carro, apartamento. Olha, nisso ela Couto tinha razão. Entra ano, sai ano, casa, carro, apartamento. Aí depois aqueles coletivos, eles tentaram dar uma evoluída, mas ficou casa, carro, apartamento e chama gêmea. Ai, que burrinha, aí foi tetra. Pela primeira vez eu não busquei 70. Casa, carro, apartamento, tetra, chama gêmea. E tudo doente. Porque viviam, né? Não vivemos, numa mentira. E além daqueles muros lá, estão todas as terras, planetas, e que, gente, são cidades de cristal mesmo. São cidades de ouro, sim, pavimentadas todas de ouro. Casas todas no mármore branco. O que que tem lá são casas flutuantes. É tipo assim, sabe aqueles navios de cruzeiro? Igual o vosso presidente aí da Vermelhada alugou um lá por não sei quantos milhões, tá? Prejuízo, que tem 6.000 quartos, 10.000 quartos, não sei. Então, era modelo aquilo, navios de cruzeiro com milhares e milhares de quartos, de 50 andares, até que eles têm uma tecnologia naval fantástica, em modelo de Lotus, flutuando em alto mar, e cada suíte, uma média de 200 metros quadrados, suíte. É assim que se vive do outro lado. Isso é real, é verdadeiro. E o povo aqui pensando em casa, carro, apartamento e pagar boleto. Isso era desesperador para mim. Aí quando eu dizia, não é nada disso que essa Gesara está falando aí, é muito maior do que isso, eles riam com a minha cara. Então, pois é, né? Agora vamos. Segue o pai. Cosmo, Centro, EAD, porque ensino à distância também é vida. Então, galera, a gente pede a total atenção. Nós entregamos aqui na figura das plataformas, desde
2017, continuamente. Sim. Continuamente. Informação ali via grupos madalenas e madalenos. E depois, 2019, as diversas centenas de formações. E agora elas estão aí disponibilizadas no formato lives, retransmissões ou ao vivo, de segunda a sexta. E sábado e domingo tem os cortes e shorts adequados para você. Em sustentabilidade, saúde, segurança, comportamento, diversos tipos de shorts. E mais duas séries, o Gotas, Fonte das Fontes, Portal Solar Infinity, e o Pérolas da Vida, também Portal Solar Infinity. Para você o quê? Pegar o teu caderninho, teu caderno de desenho e expressar você, gerar essa informação, porque essa informação ela vem de você. Então, estudar, estudar, estudar é bom, a gente tem que gerar resultado e vem de você. Então, Cosmocentro, semanal EAD, está aí, Rafael. Só quero acrescentar uma informação aqui em relação aos cortes, que saem todo domingo e todo sábado. É um conteúdo resumido da semana, você que não conseguiu acompanhar tudo. E também uma bela forma de você compartilhar esse conteúdo com familiares que estão um pouquinho distante da linguagem, do entendimento, para tentar aproximar alguém que você sente por afinidade, que tem condições de entender o que está sendo dito aqui. Uma oportunidade. Então, top com você. Top, Eliana, Nossa, um momento em que você cita o resumo do dia, da tarde. não é nem. Resumo aí, gente. Eu nem ia falar, mas tem que falar, né? Então, vamos lá. Mas não tem muita coisa, gente. Ai, ai, dia 9 de novembro, Nova Terra Elas, também conhecida como Lili. Dê o nome que quiser. Informa quem interessa possa. Assim como minha mãe largou o reino dela e foi para o fundo da Matrix, o quadrante onde estava Mercúrio, Gaia, para resgatar os vossos espíritos, que estava tudo preso lá, principalmente da prisão e os libertar da Matrix. Encerrou tudo isso no agora. A nova terra também agora. Deixei lá todo o meu esplendor e glória e desci para o continente europeu, que está agora. Vocês sabem que é consciencial, o trem gira, né? Garrado aí consciencialmente. E o que ainda há de mais baixo em vibração de Hertz nesse órgão. Mas já aviso, principalmente a gaianos, que Gaia pertence, né? E Mercúrio aos gaianos. Aproveitem essa chance, porque eu não sou como a mamãe. Vocês têm um prazo de até dia 8 de dezembro para entender e subir comigo as vossas frequências. E os outros também que quiserem, terranos, qualquer um que tiver aí nesse quadrante, tem a chance. Eu não vou falar outra vez. E não haverá outra chance. E eu não vou aceitar que segurem em minhas pernas, ou nas minhas tripas, ou na minha entranha, não ponham a mão em mim. E é só ao comando de voz sensitivo. Sintam e venham. Não ponham a mão em mim, porque eu não posso ficar agarrada, e não é por maldade ou sentimento que vocês ainda não conhecem. É porque a nova terra não pode ser abalada em nenhum momento, por se tratar do futuro deste órgão. E eu não vou deixar esse serviço para minha mãe de novo, porque ela não consegue. Se ela descer dessa vez, ela não volta. A condição do vestido e do espírito estão muito danificadas, e se ela não voltar, morreremos todos. Essa é a vossa última chamada. Entendam e subam. A garota é brava, gente. Pensei que o corrente danado era grande. A zona energética está bem ajeitada agora, né? Já esteve sempre, mas estava com muito, só com 7, né, energias, e aquele negócio lá do autoconclave, os relatórios estavam demorando muito a se concretizar, então parece que chegou mais umas 3, 4 almas agora para auxiliar. E foi possível, já dentro dos relatórios, reiniciar a reativação do clã, que estava aí com meia dúzia de alma, que já pôde, né? E já começa a reativar o clã.
ao comando desta vez, não de Altamares, de Rainha Eliana, que para essa ronda foi a quem mais conseguiu pontuação para sentar no código da cadeira de, né, melhor escolha do clã, CEO do clã, alguma coisa assim. Na zona branca, também aquilo lá que era fraternidade que bagunça, que era aquilo, e nem acho que é esse nome que vai ficar. Quem tem, e também só tem uma 5, 6, mas também já reativamos, estava tudo desativado. Também já foi ativado. E na zona astralina fica aí a Academia de Mestre, que parece que cuida, e também já foi reativada. Olha, e é importante dizer isso, né? Daí, olha-nos quando a gente recebe uma notícia boa. Nos informa a Eliana que é o fim de uma trajetória de sofrimento incalculável para você. O amor eterno é o único caminho neste agora. E eu gostaria que você se preparasse para sair desse chiqueiro. Eu vou te tirar e vou deixar a nova Gaia fazer o serviço, porque não tem outra situação. Eu agradeço, viu? Porque, sabe, gente, não é ingratidão. Eu sou feliz por todos vocês. A vida que leva aqui não é uma vida de luxo, é uma vida de simplicidade. Agora ganhei um carro bonito, né, e tal, mas sempre foi muito simples, mas eu sempre tive tudo que eu precisava. Uma cama decente, né, transporte decente. E quando a gente reclama, não é clamar mais do mesmo, é fazer um reclame também é um anúncio. Lembrar vocês que o meu reino não é desse mundo, como dizia Yeshua. Então, não adianta me dar nada aqui. E isso aqui, entenda, aqui, que agora estava reverberando em Mercúrio, no quadrante europeu. Estava sempre teve em 7,83 Hz. O Hertz deste orbe chega a 333. Cara, era 8% do que tem de bom, do que tem de energia. Era o chiqueiro mesmo, a nível de Hertz, tudo. Então, alguém tem que entender que está sendo enganado. E aí, não adianta vir me falar de Gesara, de Nezara, que vai te dar uma casa, 1 milhão, nem nada. Eu não quero. Até porque se não, eu sempre trabalhei em coletivo, né? Não é essa coisa de não é para mim, não é para todos também, não. O outro tem que entender também a importância do tamanho dele. Daí o NUS me clareou, sabia também que isto é um chiqueiro. E o que está para vir aí é grande. Enfim, mas as bases lineares estão se rompendo e dando lugares a bases multidimensionais, que era uma linha, né, que é negócio de burro, assim, que tampa de um lado do outro, vocês podiam só olhar para cá. Tirando os muros da ignorância, caindo as geleiras, que já abriu um monte de abertura lá, as bases lineares saem. Aquele filete que você podia olhar, você vai poder olhar para todos os lados e ver o tamanho desse orbe, que é um negócio fantástico. Os escuros, sombrios e trevosos, né, a saber, capetas, cramunhões e diabos, eles vieram em peso para o Brasil, porque a gente sabe que a Amazônia é o coração do cosmos, né? E o Brasil é o coração do mundo, aquela coisa toda. E sabia também que os melhores estavam aqui e que o palco final da Matrix foi aqui, com o fracasso da COP30, que essa vocês vão ter que rir junto com a gente. Então, é aqui mesmo. Ele anuncia que é com muita alegria e contentamento e em amor e luz que vos entrego esse quadrante Mercúrio, totalmente liberto de domos, poeiras, matriz, poeira de tudo que vocês imaginarem. E aquelas energias que ainda ressoavam também foram retiradas. E o que importa agora até quem não quiser ver vai ter que ver, viu? Porque ficou nesse minuto final, quem está até esse minuto final, não tem jeito, vai ter que ver. Eu também trago um anúncio para os filhos de Gaia, principalmente os filhos de Gaia e seus herdeiros. O Brasil,
conhecido como coração do mundo, pátria do Evangelho, e nós já sabemos que a Amazônia é o coração do cosmos. Esse quadrante aqui, do mapa mundi, fraudado aí que eles mostraram, era e continua sendo, sim, a menina dos olhos de Deus, Gaia Mercúrio. É onde fica todas as maiores riquezas do cosmos, não é só do mundo. São dos herdeiros de Gaia e de seus descendentes até a sexta geração. E tudo na Ronda 13 é por meritocracia. São herdeiros dessa terra e podem receber convidados também, inclusive, que julgarem que merecem visitá-los ou permanecer, desde que estes também estejam dentro dos códigos da vida e da ciência. De sorte que a pergunta é: quem quer ir para onde mesmo? Logo, depois que em pouquíssimo tempo houver todas as limpezas, será que vão querer sair daqui para atravessar as muralhas de gelo e ir para lá encontrar com seus entes queridos? Ou será que eles vão querer sair de lá e vir para cá? Porque a gente tem que lembrar de honrar aqueles que trouxeram algumas verdades. Chico Xavier dizia: o Brasil vai abrigar o mundo inteiro, não é? Então, né? Aí vamos tentando entender isso daí. Os herdeiros. E a Chivânia, hoje de tarde, né, que me deu o maior susto, veio comunicar a Eliana com um apito no ouvido direito, que quase explodiu minha cabeça, que uma explosão geomagnética gigantesca vinda de Vênus vai atingir este local aqui onde estamos. Final, né, gente? Porque, nossa, Mercúrio, por assim dizer, em poucas horas. E ela vai durar no máximo umas 10 horas, tá? E é a maior de todas, desde a época dos dinossauros. Lembra? Voa dinossauro para todo lado. Dessa vez vai voar chimpanzé e orangotango, né? Que a gente já sabe a história do chimpanzé e orangotango. E depois a Shivânia falou a Sananda, que Sananda está com a lente lá em Vênus virada para cá, e amanhã, de 11 às 11h20, essa lente vai fazer o que tiver que fazer. Como assim o que tiver que fazer? O que tiver que fazer. Vai quem tiver que ir, fica quem tiver que ficar, e tudo isso é frequenciado. Mas como assim a Eliana está no chiqueiro e aqui é o melhor lugar do mundo? Sim, construíram um chiqueiro em cima das maiores riquezas do Brasil. E os chiqueiros vão ter que sair. Um monte de casa, de prédio que está em cima dos vórtices energéticos, em cima do aquífero Guarani, que sabe, o lugar, todo mundo sabe que aquilo ali só tem riqueza ali para jorrar. E o que está em cima vai ter que sair. E esse fim de semana também um monte de coisa lá, né, que a gente viu que Hong Kong foi a maior chuva dos 120 anos. Aonde foi mesmo aquele terremoto? Já recolheram mais de 10 mil. Marrocos foi um terremoto que até agora recolheram mais de 2.000 e disse que tem mais 7 terremotos em sequência. É isso que essa geomagnética faz. E tem que fazer, gente. Né? Quem não viu aí o tornado em Paraná, né? No fim de semana aí, depois vai para São Paulo, depois para o Rio, e vai continuar, porque o que está em cima dos pontos energéticos, os chiqueiros que foram construídos, vão ter que ser derrubados. E tudo está perfeito. E esses desencarnes coletivos, como é que fica, Eliana? São comunidades inteiras que combinaram de vir, ter as suas experiências e voltar para casa em coletivo. E está tudo bem. E eu também, a hora que quiser. Então, a gente tem que ter essa facilidade de entender quando que eu estou no chiqueiro e quando alguém vem tentar passar um perfuminho na merda, sabe? Nossa, continua aí, não sai daí não. Ai, toma esse vestidinho bonito, toma esse carrinho bonito, nossa, toma esse negocinho aqui. E aí você começa, o que quer que eu fique aqui? Se o meu reino não é desse mundo. E aí, então, mas aqui então é o melhor lugar do mundo, então, o que está atrapalhando fluir, então? Estão os chiqueiros aí construindo, então, rampos chiqueiros. É isso que Luz quis dizer. Saber aonde você está, que lugar é e quem disfarçou isso. E quem está querendo te convencer a ficar. Porque se eu aceito ficar, por exemplo, neste prédio, e ele é um chiqueiro construído em cima de um ponto energético e está atrapalhando a evolução do planeta,
Por mais bonito que ele seja, ele é um chiqueiro. Vocês estão entendendo isso? Então, quando sair e quando não sair. Quando ficar, mas é entender a multidimensionalidade do que nos apresentam agora. Desenhar bastante. Tem um monte de moças felizes, morando no quarto-sala com o amor da tua vida, e tem um monte de mulher infeliz, morando na cobertura de 10 suítes, morando com um monstro. É simples assim. Então, é entender o real sentido de riqueza, em todos os sentidos. Por hoje, Vamos clarear um pouquinho mais sobre a palavra chiqueiro para vocês, que talvez o pessoal não foi consiga fazer a conexão. traduz O aqui. que um chiqueiro, no seu ponto de vista, significa se não é a morada do porco, onde ali, naquele cercado, ele faz as suas necessidades naquela terra, amacia aquela terra até virar lama, e quando você coloca o alimento para ele, ele vira esse alimento no meio daquela lama misturada com as próprias necessidades, e ali mesmo ele se alimenta, é ali mesmo que ele se consola, ele se enterra. E isso o chiqueiro. E se você abre a porta desse chiqueiro e pinça, retira este porco de lá, pro lado de fora do chiqueiro, dá um banho, deixa ele higienicamente adequado, quando você largar ele no local limpo, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Voltar para dentro daquela lama toda fedida e comer aquele alimento todo misturado. Então, entender que não dá para pular degraus é entender a necessidade de limpar toda a sua sujeira. Porque essa porta do chiqueiro, há muitos e muitos anos já está aberta. Só aqui nas plataformas ela vem dizendo para você abrir, que foi aberta há muito tempo. Mas se o seu cachorrinho aí da sua casa, você dá um banho nele, a primeira coisa que ele faz depois de solto é ir se esfregar na sujeira e na terra, imagine um porco. Entenda isso, que às vezes você não pode tirar do local. Ele tem que se conscientizar que tem que sair de lá. E esse trabalho que as plataformas vêm fazendo com você no outro lado da rua, é esse trabalho de conscientização que chegou um momento em que você precisa entender que pinçar de lá do chiqueiro aquele que não entende, ele vai é perda de tempo, porque ele vai fazer o caminho de volta sozinho por conta própria. E você vai ficar olhando sem entender. Mas eu tirei ele de lá, por que que ele ainda está voltando novamente? Eu não consigo entender por que ele faz isso. Ele faz isso porque ele pulou degrau. Ele não entendeu a importância de sair de lá sozinho. Ele foi pinçado, ele foi retirado de lá. Ele pulou degraus. Isso é a anistia, é esse momento que você está resolvendo tudo isso para você atravessar nu, limpo, sem nenhuma bagagem. Simples assim. Vamos embora. Gratidão. Ai, top, flop, trip. Gente, o riso é livre, tá? A gente tá. Quem vai? Eu? Vamos lá. Trabalhadores da construção civil fazem greve e invadem canteiros de obra em Belém. Olha aí. Vamos criar 2 minutos. É 1 segundo. As obras não ficou nem pronto. Deus mataram um monte de não sei o quê, começaram a levantar um monte de hotel, depois não deu nada certo. Que é tudo, né, superfaturado, gastaram dinheiro. Aí alugaram 2 transatlânticos por não sei quantos milhões, acho que já passou de 700 milhões esse negócio, e deixaram os canteiros de obra abandonados, deixaram os trabalhadores tudo com fome, sem dinheiro, e olha, Sem salário, e pelo sem jeito, né? salário, né? Daí, veja a meleca. Agora, esse segundo aqui, ó. Eita, Lula, Deus não faz. Polícia Federal identifica 5 pessoas foragidas trabalhando na Coptento em Belém. Petista, quando contrata, Os parça. disfarça. Ai, meu Deus, chame, gente. Eu não sei mais o que fazer. Mas, ó, aí o senhor perguntou: que tiro foi esse que você deu na COP30? Eu falei: você não viu nada. Aguarda o grande final, porque era lá com o Piqui de Goiás, e a vergonha tem que ser monumental. Às vezes você está torcendo contra o Brasil, não. Eu estou torcendo para o meu presidente, porque vocês sabem que tem 2 governos paralelos,
E isso daí eu não reconheço. Então, que se afunde logo. Faz parte das revelações aí. Soberania. Comando Vermelho ameaça cortar energia e colocar a COP30 em risco. Mas não é amigo? Tá aí, ó, os aliados, os parças. Vergonha. Lula gastou 260 milhões. Nossa, gente, é muito. 260 milhões de reais para hospedar, para alugar 2 navios. 260 milhões. Não, comprou um avião. Tudo bem, né? Jesus. Tá aí. Traz 2 transatlânticos. Gente. Ah, ele falou que era cento e tantos mil, né? A hospedagem, ninguém quis. O hotel não ficou pronto, desmatou tudo e abandonou as obras. Coitado dos funcionários. Olha, meu Deus, hein? Eu não. Jornalistas estrangeiros assaltados em Belém. Lembrando, Lula decretou GLO em defesa da lei e da ordem. Aquela que ele não decretou em janeiro, ou decretou, disse que não decretou. Aquela que ele não decretou no Rio de Janeiro, enfim. Tá. Ele resolveu o crime no papel Mas e parece, discurso, hein? parece que a GL dele não funciona. Enquanto o governo posa de ambientalista, o Brasil afundou na insegurança. Então, diversos jornalistas assaltados ficaram sem isso, sem aquilo outro, perderam até as cuecas. Os transatlânticos que queima não sei quantos litros de óleo diesel por minuto e mais um monte de água que ele desmatou e juntou esse monte de folgado vagabundo para discutir como que o seu canudinho de plástico influencia no clima, né? Como o canudinho de plástico. Fecha. Então, Pois é. Não, gente. Então, gente. Indígenas invadem a Copa, mas peraí, mas ele não é o pai dos índios, dos pobres, não sei o quê. Mais um vagabundo. O Japão pressiona Brasil e quer a extradição de fundador da ONG Greenpeace, que está na COP30. Então, né? O caboclo fundou a ONG, acabou com o Japão, cagou tudo lá, mas ele veio para o Brasil, aqui pode, e agora eles querem extradição. E aí, como é que fica a invasão de divisas mesmo? alerta do Valero, pão e circo. O P30 faz desfile de pessoas fantasiadas de animais. Aí a notícia é típico da Amazônia. Só que tem animal aí que não é da Amazônia. Os polar. Oh, Jesus. A melhor foi essa aqui, gente. O índio bolado. Lula está vendendo uma terra que não é dele, então podemos dizer que ele é estelionatário. Aí vem lá. E agora, Xandão? Prisão nele? Mais um título para o desgovernado, estelionatário. E do lado aqui, fogo, amigo ou teatro. Extrema esquerda invade COP30. Leia-se, um partido político aí bem conhecido de vocês, que invadiu a COP30. Aí acabou que a notícia se repetiu, mas vale você frisar e fixar a atenção. Indígenas invadem sede. Indígenas. Então, até repetiu a imagem para fixar. Indígenas invadem a sede da COP30. E para fechar a tampa do caixão, 775,9 até o dia do cálculo, né? Gastos da COP30 para faltar água nos banheiros, acabar a comida e os visitantes almoçarem sorvete. Eu até gosto de sorvete. Computadores e drones furtados, sala de imprensa alagada, pontinho, pontinho, que a notícia era grande. É o retrato do PT. Luxo na conta, vergonha no resultado. E para você, vou falar, né, que a gente já falou isso aqui na live passada. Muda de cor, gente, por favor, porque tá feio, viu? Chega. A mãe pediu para limpar a casa mais uma vez, e está ali o nome, coloco depois para vocês. No cosmos, na civilização solar e além, faxina geral. Então, como é que se dá essa faxina? Está aí, mais exemplos. Chuva de granizo com bola de ping-pong, ou 2 bilhões de dólares em danos com as chuvas torrenciais na China. Daqui a pouco, Rafael, aquela Três Gargantas vai estourar e acontece o quê? Não vai ficar nem meio. Top, governo da vida. Então, olha aí que eu trouxe. A NASA já confirmou 2 luas. E mais um monte de cientista. É duas, o que você vai fazer com isso? E quem segue o calendário lunar? De qual lua agora? Para você entender essa loucura e sair dela, dia 22 nós vamos ver. Tem um monte de gente aí que é o tal do calendário lunar, né? E onde está essa outra lua que ninguém via e agora vê, ou deixaram ver, ou porque a NASA agora está na mão do Elon Musk e 10 vezes mais verdade vai ter que aparecer. Daí chamou de lua, o segundo sol, o terceiro, quarto, quinto, porque são 5, né? É o grande sol e mais 4. Então, oi, gente,
Vocês sentam aí, pega a pipoca, que tem muita coisa. Então, para ilustrar a colisão, a uma galáxia vizinha avança até nós para a futura colisão e a colisão da real realidade, né? Cláudio Castro promete ofensiva total, 10 novas ações policiais para retomar o território. Isso que ele divulgou, né? De repente tem mais, Sim, de repente tem, né? é assim que funciona. Divulgou, e também para fazer essa associação bem direta. Vê a frase exato, que está escrito no seu lado esquerdo. Ao redor do mundo, o L, feito com as mãos, significa loser, perdedor. Está aí escrito, né? E do lado aqui, Fux afirma que a STF precisa decidir ou não decidir em temas que são alheios a ele. Então, tanto para um quanto para outro, exato. Mi. E aí, mais uma imagem, você pulou, né? Você pulou. Eu pulei. Top Matrix, além dos muros da ignorância. Aí mais uma imagem para fixar também para vocês o que é sair, né, dessa programação. Olha, projeção holográfica, um mapa que mostra para você, e aqui também, ó, as várias terras sendo conectadas, ó, consciencialmente, para que seja conectado materialmente. Então, isso não é para explicar, é para você diluir em você, para entender e praticar. Nossa, Cristiano, mas o que eu soube até aqui está equivocado? Você precisa decidir e não enlouquecer com a sua própria decisão. É muito sério isso. Deixar de enlouquecer com a própria decisão porque você bateu no seu próprio muro de impedimento. Sair do próprio impedimento. Oportunidade para você aqui via plataformas Cognoscente. Rafael? Mais claro que isso, só essa imagem aí, né? Onde você entende aí o pequeno espaço onde aquilo que você conhecia como globo está envolvido aí num grande território, que não é plano e nem redondo. Isso já a gente bate muito forte, porque senão o povo da Terra plana vai pegar esses como corte, esse material E nosso. lembrando que o povo da Terra plana, tudo vai ter que voltar ao Homo 3, que é quem Homo Luminous, né? O curso está lá, vocês sabem qual é a versão do Homo 3, né? O povo da Terra plana ficou agarrado nisso, ou que deu ideia para isso, tem que voltar lá, porque houve um chip, né? Porque é consciencial e linha temporal. Terra plana chipou um monte de consciência lá no Homo modelo 3, que é o tempo, a ilusão. Então, o povo da Terra plana já vai ter que voltar lá, e não sei, né? Depois desse pulso magnético aí que vai voar chimpanzé para todo lado, quem é que vai sobrar, né? Vai ter que bater pedrinha para fazer faísca e fogo na caverna? Não, aquilo lá era modelo homem já, era homem primitivo, homem Mais primitivo ainda. é, Homo Luminous, vai lá, tá te aguardando. Top evolução. Galera, hoje, nesse momento, não brigue com você. Evolução é sobre isso. Muda? Não muda. Atualiza. Então, você deixa de brigar com você. Nossa, Cristiano, mas o que eu absorvi até aqui, eu preciso me atualizar? Se você continua a evoluir, sim, você precisa se atualizar. Então, hoje não cabe somente a radiocosmologia. Você precisa acessar e ativar a inteligência cósmica elemental. Isso não é eu dizendo ou qualquer um. É que é necessário e imperioso nesse momento. E para acessar, eu preciso ter os dois cursos. Se você já fez um, tem o outro. Entre em contato comigo para você responder as suas próprias perguntas. E responder mesmo. Porque você sabe, nas plataformas Cosmocentro, você responde absolutamente tudo que a sua consciência e coração alcança. E à medida que você se mantém no caminho, sua consciência aumenta, o seu coração se expande. E você responde novas perguntas. Aí o contato só vem. Ai, nós já recebemos aqui, já o povo está chegando já, o pai, A galera aqui, e já tem uma galera chegando tem a aí, galera aqui. animado, porque semana que vem, sexta-feira, Bruzinhas Day, gente, pensa um negócio, alegria total. Live Experiência Veluz, o Petão é Vida. Sábado, inteligência elemental, não, é o calendário cósmico, filho. Deixei a inteligência aí. Não, é muita coisa na cabeça do menino. Calendário cósmico, olha do lado ali, zoião, ó. Calendário cósmico, zóio da mãe, desfazendo a ilusão do tempo. Temos um relógio novo do tempo, né?
E olha, muita novidade boa. Então, você quer viver no tempo da falida, as luas tudo aí, sei lá quantas agora, ou comandar o seu tempo? Domingo, casa da mãe. Evento híbrido médio solar. E na segunda-feira, atendimento, sim, Paz Divina. Paz Divina? É? É, não. Atualizar o banco. Coitado do menino. O menino tá Sobrecarregado. Atualizar o banco. X-tudão ali, ó. Mas o Rafael, Abundância infinita. e eu acho que ele colocou no ketchup estava meio variado, porque é isso daí. Mas, ó, é isso daí. Os dias são esses, começando. Gente, é abundância infinita. Então, foca na imagem que deu certo. Para a sua sorte, você escolheu uma foto que eu estou linda. Então, aí eu vou relevar os outros erros. Então, tá aí. Para você, o calendário cósmico, via simples, autoconselho de sexualidade e plataformas Cosmo Centro traz essa informação, desfazendo a ilusão do tempo, arrancando vocês do chiqueiro. Essa é a verdade. E trazendo a real realidade do tempo atemporal, da dilatação do tempo e do que é de vocês. Que o que pertence é o limite e o espaço. Tanto é que eles falam espaço-tempo, agarrado. Limite e o espaço. Qual é o seu limite? Ah, e o céu é o limite. Que céu? Aquele do domo lá, que falaram que você fica agarrado naquilo? O limite seu é terra plana, é terra quadrada, redonda? Qual é o seu limite? Se é que tem. E qual é o seu espaço? O espaço cósmico já está todo demarcado. Mas e o seu espaço? Aonde fica nisso? E o tempo é você que vai dizer com quanto tempo que você quer realizar seus sonhos, de ser feliz, ou vai correr, continuar correndo atrás da ilusão do tempo. Isso daí, agora, semana que vem, próximo sábado, aguardando vocês, sem ser amanhã, no outro. E em dezembro, vai ser uma alegria, né? Imersão, segunda e última formatura cósmica de todos os tempos, grande imersão, simpósio, tudo que vocês quiserem. De volta, fonte da juventude éterna, de volta ao futuro com Eliana. Pois é, vim resgatar vocês desse passado, lambacento, desse chiqueiro, bora para o futuro, que lá que é o nosso lugar. E o futuro, sabe, tem agosto, futuro do presente, futuro perfeito, futuro mais que perfeito, presente do futuro, tem a dar com pau, só que é futuro. Para nenhum de nós cabe presente e passado. Ok? Então, querendo vir, só vem. E a Academia de Mestres Fraternos e Ascensos. Pela primeira vez, uma Academia de Mestres Cósmicos Fraternos e Ascensos por meritocracia, sem carteirada. Olha, eu estou feliz. Top. Alto Conselho de Sexualidade Cósmica. Com vocês agora, Cristiano e Bárbara. Daqui a pouco nós voltamos. A gente até conseguiu hoje adiantar um negócio, né? Olha, Agora também vai ser bem aqui, Não, que a gente, os três juntos, pleno. Ou uma solução, né? Será? Eu ficar aqui do lado desse menino bonito, para ver se eu fico mais. Boa noite. Boa noite, então. Top Conselho de Sexualidade Cósmica. Prazer, Bárbara. Estamos aqui mais uma vez, aqui reunidos com vocês. 10 vezes mais verdades também para a sexualidade. Então, o que temos hoje aí? Vamos lá. Vamos lá. Missão, Bárbara, o que se diz sobre as lives da sexualidade? Tá aí, live de 2021. Foi realizada em outubro, atemporalmente para agora, né? Novembro aí de 2025 para vocês. Live dos Sagrados, totalmente atualizada para quem quer entender aí do primeiro degrau. Já foi a parte 1 semana passada, a gente está com a parte 2 agora, mas também vai ter a parte 3, 4, 5 dessa mesma live, porque naquela época ainda era live de 3, 4 horas que a gente fazia, né? Olha, Evoluímos. E então, bora lá, pessoal. Tá aí só para todo mundo, disponível, de graça e pela graça para vocês. Tira um print dessa tela, acessa aí o QR Code, que você vai ter um presentão para você sobre sexualidade
e resolver muita coisa. Sim, porque Live EAD é para isso, resolver você. Então, top altas, alto conceito de sexualidade cósmica, algumas aí também bem tô agora, né? E permanece a questão do que é embaixo aí em cima, com muita intensidade, creio que é isso que é a palavra. E o cuidado que devemos ter com isso ainda é maior. E também uma. Ficou bem. E também uma questão muito importante sobre a bússola de um ser, que é o inconsciente. E como trabalhar essa bússola nele é pelo relacionamento com o outro. Não existe outra forma. Ter a bússola, todos têm, saber ler, executar e usar é que é a grande questão. Torna-se, então, o plexo solar, que é a bússola, o que há de mais importante para o homem saber lidar com as emoções. Eliana, informações de 17 de dezembro de 2021. Outra informação aí, criança interna, oráculo, né? Que está guardada aí para, enfim, para a gente abranger mais para frente. Noite intensa com atividades. Em alguns superuniversos onde eu passei. Depois eu me via no sistema habitacional, dando pitaco nos desenhos de engenharia. Banheiros, eu pedia para a cuba da pia do lavabo fosse colocada mais à direita e deixasse um espaço maior à esquerda. E também na lateral do espelho para colocar várias prateleirinhas, para que as mulheres pudessem acomodar seus kits de beleza e ficar à esquerda ao feminino. E mesmo no banheiro, onde só tinha masculinos, a mesma coisa, para que os homens também pudessem exercitar seu lado feminino no tocante à beleza. Cuidados também com a beleza. Mas eu achei interessante isso dentro dos trabalhos que Eliane e Rafael têm feito, principalmente com as mulheres, resgatando ali a sua essência, a feminilidade, onde elas devem ter, sim, produtos de cuidado com a beleza, maquiagem, que é um ponto alto da mulher, e que agora parece também que muitos homens estão voltados para esse cuidado, usando cremes, filtro solar, tratando melhor a pele, principalmente do rosto. Eliana, até em 10/1/25. Então, tá aí, autocuidado necessário para homens e mulheres. Bernários, civilização de Alfa Centauro, futuro e presente, ano 5343. Eles são procriadores de situações diversas para resoluções de todo tipo de conflito entre casais. Ata de 27/1/2025. O futuro aí está acontecendo agora. Eu quero entender, Bárbara, quem são Bernários, códigos da vida. Exatamente. Formações, plataformas Cosmocentro, Código da Vida, porque todos nós, né, Bárbara, trabalhamos em 1, 2, 3, 10, 20 hosts diferentes, de acordo com a essência masculina, feminina, de acordo com a energia, de acordo com os elementos. Então, isso não é nada fora, está dentro. E quanto mais eu entendo e pratico isso, melhor a minha vida aqui. Então, está aqui dica, Cristiano Tetra aqui, @Cristiano Tetra, Telegram, acessa aí Sala Perícia, Códigos da Vida. Tem 4 salas aguardando você e mais as salas extras que estão sendo colocadas, formações que só estão disponíveis em salas perícia. Então, só vem que você tem a atualização até depois, daqui a pouco. E além. Mantenha a todo momento a atenção ao equilíbrio dos sagrados e chakras. Mantenham a atenção também ao equilíbrio de relacionamentos, principalmente no coletivo amoroso. Neste momento, nessa altura do campeonato, nesse salto quântico e cêntrico, não existe a palavra duvidar de si, duvidar do outro, duvidar da fonte ou qualquer tipo de dúvida. Isso não vos pertence mais. Ata 14/1/2025, por Eliane.
Você chegou até aqui. Sexualidade melhorou, O talvez círculo dos sagrados está aí. o emprego, o trabalho, enfim, quanto tempo? 2 anos, 3, 5. Mantém isso. Evolução. Evolução é sobre você ter a capacidade permanente de manter-se a salvo de você mesmo, de não ser arrastado para trás, jogado para o lado. Então, o que que as atas trazem para você é isso. Correto entendimento da real realidade. Praticar. Por exemplo, por que você vai continuar a praticar a dúvida aqui, no que você é agora? Segue adiante, confiante, que está sendo parte de Deus Pai e Mãe. Só isso. Então, imagens emblemáticas, né? Gratidão aí, Kelly Couto, Mundo Galáctico, trouxe. Então, um pai afegão. Aí, nossa, mas o Afeganistão só tem Para Talibã, né? você. Só tem Talibã, comedor de criancinha, etc e tal. Não, tem pai também. Tem. Em todos os locais, em todos os lugares, tem pai. Só que, 2 pontos. Eu quero enxergar isso. Ou eu quero ver só o medo, o desespero. Nossa, o lugar é feio, é horrível. Curiosidade, né? Curiosidade. Feio, horrível, não. Tem um pai com a sua motinha lá, rananã, que põe 3 meninas ali e leva à escola. Cruza uma ponte Rio-Niterói, que é 12 km, a ponte Rio-Niterói no Rio. 4 filhos, né? 4 filhas. Rapaz, leva a filha o quê? No bolso, né? Joga no bolso, coloca aqui, porque, cara, é muita gente. E espera ainda as 4 horas, 4 filhos, 4 horas por elas. E espera ele ficar com o rifle lá na mão, né? Porque tem um maluco passando, já fica aí. Aí, qual foi? Qual foi? Já fica assim, porque Isso, amados, é muito sério, tá? A gente está nesse momento aí, finaleira, que a gente está limpando aí, voltando, limpando tudo, porque o seu pai e a sua mãe aqui, né? A gente está falando dessa vida, mas existem aí, né? Outras vidas e tal, mas essa aqui é a vida de todas as vidas. Então, assim, vamos olhar para essa. O seu pai e a sua mãe é a primeira representação de masculino e feminino para você. Então, qual foi essa construção de feminino e qual foi a construção de masculino que você teve, que você mesmo até construiu dentro de você, seu pai, da sua mãe? Então, tá aí uma representação dessas e que é um grande exemplo, né? Entre Lágrimas, diretor tailandês do Miss Universo, pede desculpas. Organização reage com punições severas. Então, Esse aí tem que ter um vídeo, esqueci até de mandar, mas depois a gente pode lá no a seu. gente coloca lá, manda lá e a gente coloca lá depois, porque Cena é histórica, hilária. aí você pensa assim, mas em 2025 ainda acontecer certas coisas. Gente, acontece porque você permite. É preciso sempre lembrar disso. Eu permito, eu faço parte disso. Então, o diretor tailandês aí, o mundo em volta dele permite isso, permite que eu enquadre uma pessoa como burra ou inteligente, permite. E interessante que numa organização, né, a nível mundial, Como é que acontece isso? se levantou lá e não, eu tenho voz, e saiu do palco e todas as outras foram levantando atrás. Isso acontece agora, recentemente, com o Prêmio Nobel. A Prefeitura de Oslo entrega o Prêmio Nobel, mas as organizações que fazem a votação são todas ONGs. E as ONGs não entregaram, não quiseram fazer cerimônia para a Marina Kochita lá. Então, assim, cai do mesmo jeito. A mulher levou, mas não tem apresentação. Então, por que que não tem apresentação? Porque querem continuar a permanecer no mesmo quadrado. Não, quem defende a paz é do meu grupo, da minha curriola. Não, a mulher que ganha o Miss Universo tem que ser desse jeito, não pode ser de outro jeito. Se lembra, né? E, Como e realmente outras pessoas que conjugam, que comungam, gente, comungam com isso, que para esse cara ser diretor de uma organização transnacional, é porque esse cara tem muito a apresentar e comungam com ele, homens e mulheres. Então, é você que permite isso? Sim. Então, se eu vejo que eu estou numa organização que isso aí acontece, se pergunte, eu tenho que ficar nela? Não pergunte para mim ou para a Bárbara.
Se pergunte se você tem que ficar num lugar desse, que não está de acordo com a real realidade. Como é que eu lido com a beleza e eu institucionalizo um tipo de Mas beleza assim, ó, ser desse jeito? algo aqui, isso é muito importante, porque eu também vivi isso, e às vezes ainda permito algumas coisas. E eu sei disso, né, porque muitas me relatam exatamente isso aconteceu numa organização mundial que veio a público, né, a nível aí, então. Mas isso acontece nas nossas casas a todo momento. E que a gente mesmo permite. E por que que isso acontece? Por que que você, dentro da sua área de atuação, do seu bem-estar, você permite ser zombado, judiado, colocado de lado? É, que não tem muita questão eu creio, né, um entendimento meu, do apontar dedo, do falar mais alto, quem grita mais, ou quem grita menos, mas é respeito, né? Respeito por si mesmo, saber o seu valor, saber que o outro também tem valor. Então, isso acontece muito ainda dentro do próprio coletivo. E está na hora da gente fazer essa avaliação, né? E acredite, há momento para falar, há momento de se silenciar, E há um aí, momento. Cristiano, a gente percebe, porque até o novo que a gente achava que era o novo, não é. Então, é o novo do novo, né? Então, a gente está desfazendo aí várias camadas que a gente tinha, Tirando ou até aparecer. foi dado, né, para você, que a própria comunicação, a própria linguagem de comunicação, ela é totalmente diferente daquilo que foi dado para a gente conhecer ou que a gente achou que era. Gente, eu não sei ainda expressar para vocês ou explicar para vocês exatamente com as palavras para que vocês consigam entender. A uma hora que eu conseguir, vou compilar isso, mas eu percebo que nesse momento aí, Ronda 13, né? Mapa 13, que a gente trouxe semana passada aí, que é o lustre, né? O teto. Existe uma nova linguagem de comunicação, de expressão entre o masculino e o feminino, totalmente diferente daquilo que a gente viu, praticou, entendeu. Então, mas coisa vai vir aí para frente. As lives da sexualidade foram, o propósito delas que permanece é você perceber isso e praticar no seu dia a dia. O que que mudou em mim? Em que momento? Por que que eu fiquei voltando a um tipo de informação e não segui adiante? O que que é o degrau de uma escadaria? Um degrau representa a escadaria? Quantos degraus representa? Então, isso aconteceu conosco desde que a gente ficou exposto a esse material. E cabe a você, nesse momento, decidir. Não é simplesmente um comentário de um desenho, de uma notícia que a gente está entregando aqui. É uma Prime Live. Estamos entregando diamante. E cabe a você decidir: é diamante ou eu vou entregar para os porcos? Fica a dica. Ah, essa aqui eu curti. Polvos fêmeas atiram objetos nos machos A que gente tiram na. Cara, o que a gente faz, aí ele vai quando quer ver, a gente vai separar. e tem aquela clássica do macaco na chuva, né? A macaca boladona e o macaco. Então, amor, mas tá tudo bem? O quê? Não tá? Tá. Então, rala não. E aí eu tô vendo que a senhora polva também, ela não tem boca, mas tem tentáculo, cara. Joga as pedrinhas e aqui do lado, casal fofo, né? Sentido. A imagem está dizendo o que que tem sentido para você. O que que é a real realidade? Pega o que a Bárbara estava falando agora, que ela está buscando expressar em palavras. Parte da resposta está aí, nessa imagem. O homem sustenta o teto, mas é a mulher que dá sentido a tudo. Parte da resposta está aí. Diamantes são entregues para você desde 2017, direto. Mas o que eu faço com eles?
Top! Cosmoterapeuta solar, Bárbara e Cristiano. Então, estamos aí. Atendimentos a todo instante. Aguarde sua chamada ali, lista com senhorita Bárbara aqui. Aguarde ser Também. chamados. Venham conosco. E o que que você encontra nesse atendimento, Bárbara? Então, né, amados, está aí a mesa, sexologia e psicosmologia integrada. A princípio, né, essa aí, mas a todo momento a gente vai trazer a atualização para trabalhar aí a psique masculina e feminina, né? Trabalhar esses 4 quadrantes aí, ajeitar bonitinho, porque a gente tem, pode ver ali, ó, de 0 a 7 anos. Até tem o livro Investimento Quântico, Vida Limitada, que fala, né, aquele negócio dos 7 anos, então. De 0 a 7, de 7 a 14 e 14 a 21, onde forma-se os 4 quadrantes aqui. E o masculino e feminino ali a todo momento girando e trabalhando. Então, tá aí para autistas, Downs, dislexia, afasia. E, gente, é tão profundo e complexo isso, porque até a questão do Down, né, a gente estava conversando aqui hoje, aquilo que também foi dado a entender, a gente, né, foi tanta coisa colocada em cima e agora a gente está trazendo aí, né, a informação e vai ficar melhor entendido, na verdade, mais compreendido, para que a gente possa andar mais adequadamente daqui para frente, né? Gente, praticamente todos nós aqui temos algum grau de exemplo, afasia. Deixar passar alguma coisa. Praticamente todos. Existem graus, 1, 2, 3. Mas se você tem a oportunidade de corrigir isso, por que não? A dislexia. Há um grupo significativo também, tanto aqui dentro do coletivo quanto fora. DAOs também existe um Normalmente não é só um, né? Sempre vem um com mais alguma coisa. Sim, a gente chama de bilhete premiado, né? Você vem com afasia, dislexia, tapa na cara, cusparada, tiro de bala perdida. Tu vem com pacote, filho. E não vem, e você não consegue. Isso ficou claro para mim numa conversa que eu tive sobre uma expressão de terapia holística. A terapia holística vai ser sempre bom para você, mas ela resolve um ponto. O que nós estamos proporcionando para vocês aqui, no caso Bárbara e Cristiano, é resolver diversos pontos ao mesmo tempo. Juntar a mente e o coração. Juntar feminino e masculino. E por que que isso não vai ser adequado para você? Então, entre em contato com a moça, faça a sua conta, aguarde, porque a lista está grande, então aguarde, entre em contato com ela e só vem. Isso aí. Aguardamos vocês. Tira a print dessa tela, anota o telefone da moça, porque ela vai te atender em algum momento. De repente vai ser meia-noite, no domingo, ela vai te atender. Só vem. Top meditação e agora, Esquecer rapidinho. Bárbara, muita gratidão pela atenção. Beijo, amados. Agora o senhor som e o senhor silêncio. Rafael, inicie. Pessoal, antes da gente fazer a meditação, a gente vai trazer um pouquinho de informações para vocês aqui. E em cima dessas informações, para vocês reconhecerem, validarem o que é necessário. Na sexta anterior aí, a gente trabalhou um pouquinho com o éter, e essa meditação da sexta passada foi em cima desse ponto específico. E vocês que ainda não pegaram esse entendimento, essa clareza, e existem conteúdos informativos aí dentro das plataformas que entregam todo esse conceito, toda essa informação necessária. Então, se você não tem esse conteúdo, entre em contato com o Cristiano. Hoje nós vamos abrir falando sobre o sexto elemento, que está aí na condição de silêncio, e falar especificamente no movimento em que o silêncio se manifesta. E para o silêncio se manifestar é através do som. Circuito Câmaras Etéricas, então, às 4 semanas, você é um convite. Todos que, porventura, venham a assistir às lives segunda ou sexta, o convite permanente é acesse o portal Solar Infinity. YouTube,
pelo Telegram, 4 semanas, meditações de 8, no máximo 10 minutos. Tem áudios aí de 5 minutos. Para você se conectar no seu elemento. Cada mandala é um portal de um elemento. E os elementos vão mudando de lugar para você se equilibrar, organizar-se, equalizar e se alinhar a Deus Pai e Deus Mãe, para que na sexta-feira você tenha o privilégio de assistir uma meditação de encerramento de semana e no sábado, na presença do Pai, o silêncio, na manifestação, o som, compreenda de dentro para fora que não é sobre ficar calado, é sobre saber o que falar e quando escutar. Para que no domingo vossa mãe se apresente para você e você perceba a dignidade de quem é. E vi aqui uma coisa que faltou. Olha, eu tô. Perdoe a afasia de hoje, mas faltou alguma coisa aqui para eu. Tá aí, Perdoe a afasia de salvar. hoje. Eu só tinha que salvar, galera. Esqueci de salvar. Chuta É mim mesmo. com você mesmo? Agendar a consulta para eu. Salvou. Galera, você viu o que que é na prática, o que que a gente é e passa. E não tem que ter problema nenhum com isso. Mas vocês entenderam até aqui, pode estar aí, se diverte e ri, porque eu também estou rindo aqui, que é muita coisa na cabeça do careca aqui. Tem dia que. Mas é uma oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a afasia, sabe, Cristiano? Porque às vezes ela não está muito clara no entendimento de quem está do outro lado da telinha. Uhum, é isso, por exemplo. E, por exemplo, Sananda, através de Rafael, recebeu uma consulta aqui do Cristiano há poucas semanas atrás, há poucos dias atrás, onde existia um pequeno detalhe a ser corrigido dentro da clareza de entender a diferença entre felicidade e contentamento, onde o contentamento estava dentro da classificação da afasia. E o que que significava isso? Que Rafael muitas vezes gerou felicidade aos outros, mas só se preocupava em gerar felicidade, mas não entendia o conceito de estar contente internamente, contentamento em si. E foi entendendo isso que Rafael resolveu essa parte do contentamento em si próprio, que não basta só gerar, ser aquele anfitrião que vai no local e serve todos e se preocupa com todos, se todos estão bem atendidos, se todos estão confortáveis, bem recebidos nos locais. Essa função de anfitrião tem que também ter a função em você, que é a parte do contentamento. E isso eu descobri vindo aqui, mas não necessariamente porque eu vim aqui, porque aqui eu fui apresentado a isso e entendi isso. Só faltava botar em prática. Então entendam o que é lidar com o sentido afásico. Às vezes é só um gatilhozinho, um parentezinho em você que está faltando. Você apertar o botãozinho do liga ali e ele, na sequência, avançar. E a importância disso, às vezes, é só quando você desce a escadaria, porque você derrubou lá no segundo degrau, por exemplo, uma coisa, e você está lá no topo, vai ter que descer aquela escadaria, todos aqueles degraus para ir lá juntar aquilo que você derrubou para voltar e seguir em frente, porque lá na frente vai fazer falta. Então, entender isso é entender que esse estágio de oportunidade está disponível aí para você. E aí o senhor está lembrando, tomou café hoje? Pois é. Agora à tarde não, senhor. Não tomei café. Então estou. Vamos fechar essa porta aqui para mim. É a Yara que está falando aqui que só quem trabalha que se dá direito de falhar. É isso aí. Vamos seguindo. Mas agora se apresenta corretamente. Então, o que a gente queria apresentar? Isso aqui. Então, pessoal, partindo do silêncio, som, lá no início de tudo, houveram 5 representantes que manifestaram
e se pronunciaram no silêncio, som da fonte das fontes. E destes 5, 3 se perderam no Sol central e restaram apenas 2 que fizeram alguma coisa. Eu vou te apresentar aqui agora esses 2. Um, nesta fila, lá foi o primeiro Diógenes, que hoje é matéria de Cristiano, e o segundo, que está atualmente, é Sidion, que hoje é energia de Rafael. O que significa isso? É que em alguns estágios, cada um tem a sua habilidade, a sua mestria. E nós estamos trabalhando esses estágios do silêncio. E cada estágio é uma manifestação do som, da vibração, porque o silêncio ele manifesta primeiro em vibração. E esta vibração que gera um som. E este é o movimento que vocês precisam entender nesse estágio que pertence ao 6º elemento. E a partir daí, sim, nós vamos conseguir com clareza começar a trabalhar o que precisa a partir daí, que são inclusive os 12 raios. Mas você que viveu lá nos 3 elementos, que não entendeu nem o 4º elemento, que sua escola só te ensinou 3, outros foram até o 4º, mas nunca botaram em prática, que dirá o 5º? E esta escola aqui trabalha com 7 elementos. E nós estamos aqui reforçando algumas variações do 6º elemento, para você entender a importância dessa necessidade, que varia da vibração até chegar no som. E este ponto que a gente entrega alguns conceitos aqui que foram apresentados internamente, mas hoje se tornou necessário a gente vir a público com isso. Portanto, vocês que nos acompanham sabem que a gente tem batido forte aí com as inteligências artificiais, e uma das inteligências artificiais que montou um conceito específico sobre silêncio foi a inteligência artificial do Google, e vocês sabem aí que eu sempre chamo de Dona Google. Então, o que ela falou? Pausa do silêncio refere-se a um intervalo de silêncio que pode ter diversos propósitos na comunicação, como um recurso para dar tempo ao público para processar informações e assim mesmo para respirar. Na música, como a representação de um período de silêncio com duração específica, e no âmbito pessoal como um momento de autocuidado, reflexão e descanso mental para se reconectar consigo mesmo. E aí eu fiz um apanhado geral, porque o âmbito pessoal aqui é a forma que você mais precisa entender em você mesmo. Autoconhecimento proporciona um momento de introspecção para observar pensamentos, emoções e reações, permitindo identificar forças e fraquezas. Saúde mental é uma ferramenta para descansar a mente, reduzir o estresse e sobrecarregar de informações e barulho, melhorando o autocontrole e a criatividade. Reflexão funciona como um intervalo emocional entre o que aconteceu e o que será feito em seguida, sendo um segundo espaço para tomar decisões mais conscientes. Eis aqui no âmbito pessoal, mas para você entender isso no âmbito pessoal, é interessante eu trazer um conceito específico que vem da música, pois quando você está ouvindo uma orquestra musical, por exemplo, a orquestra entra com a emissão de sons de todos os instrumentos e quando ela atinge o seu pico da música, ela dá uma pausa, ela dá uma parada brusca
que é aquele momento que você absorve toda aquele momento que a música te permitiu, você dá algumas respiradas e a música recomeça de novo, novamente, como se estivesse calibrando, carregando, carregando, carregando e pam, de novo. No meio musical popular aí, também é conhecido como refrão, é o ápice da música. Mas é esse momento que eu quero que vocês reconheçam pela música em vocês. Porque neste momento onde você, no âmbito pessoal, captura isso, você consegue trazer para dentro de você e como se alguém que está cheio de conteúdo começa a separar esse conteúdo, organizar esse conteúdo. A gente chama isso, quando você está sozinho, de solitude. Neste momento da sua solitude, ela é muito comum no final da vida, quando o idoso está sozinho, sempre, muitas vezes a gente chama de conversando com seus botões. E o questionamento que eu te faço é: para que chegar no final da sua vida para você começar a organizar os arquivos da sua própria vida? Separar o conteúdo útil do inútil. Separar, literalmente, organizar, botar para fora o inútil, fazer aquela função que muitas vezes eu também gosto de comparar aí com alguns animais que fazem aquela ruminação. A mais conhecida de todas são as vacas, né? O gado. Pastam, pastam durante o dia, no final, no meio do dia eles sentam, deitam e regurgitam aquele pasto novamente, ruminam, fazem uma mastigação mais detalhada para depois enviar para o estômago. Então, perceba que a natureza é perfeita. É um momento em que você fica com você mesmo para executar necessariamente a sua organização. E não é segredo que eu já repeti isso em algumas lives, que a ausência desse processo faz com que você só absorva conteúdo e não faça esse filtro, não separe o conteúdo útil do inútil. E eu gosto de comparar isso com o seu telefone. Quando você precisa, ele começa a travar, ele não começa a perder desempenho e todo mundo chega para você e diz assim: ah, você tem que apagar as bobagens que estão ali nos grupos de redes sociais, vai lá e limpa, faz uma limpeza no seu telefone. Esse estágio é em você mesmo. Isso aqui foi inspirado no seu cérebro. Seu cérebro é assim. Esta máquina que está aqui sendo transmitindo essa live foi inspirada no seu cérebro. Existe ali o seu conteúdo de memória temporária e memória permanente. E se você não consegue fazer isso gradualmente durante todo o período da sua vida, vai chegar um momento da sua vida que este HD, esse armazenamento vai estar lotado, mas não vai estar lotado de conteúdo útil, vai estar lotado de todo o conteúdo da sua vida, porque nunca houve um filtro, uma separação. E pior ainda, o efeito colateral disso pode causar doenças. Alzheimer é um exemplo disso, que você não soube fazer essa separação, não soube separar isso. Então, vamos trazer essa informação com o conceito de que você entenda a importância de, dentro do estágio do silêncio, fazer a sua organização. E na plataforma aí, que é o Portal Solar Infinity, está separado este dia para o sábado. E no sábado é o dia em que você fica especificamente na sua solitude. A gente estimula você a ficar mais reservado no sentido de que organizando em você mesmo esses momentos. Ah, mas é o sábado inteiro? Depois entra no piloto automático, mas vai chegar um momento que você vai ter que executar isso de maneira protocolar. Se organizar, separar algumas horas do dia, depois entra no piloto automático, mas todo o início tem que ser meio que protocolar. Você tem que parar, tem que se organizar e separar um momento só seu com você mesmo. O resto, na sequência, se ajusta sozinho.
Ok, pessoal? Vamos seguir. Então, Diógenes é o som, a vibração. Agora, a Wikipedia diz assim para nós: na física, o som é uma vibração que se propaga como uma onda acústica através de um meio, um gás, um líquido, um sólido. Então, o som se propaga. A que base que eu tenho para ver essa propagação? Se estou no si, na dúvida, eu tenho base. Então, para o som correto se propagar, para que o sábado seja um sábado adequado a você, é você que se permite a ter uma base. Por isso, no âmbito pessoal, o autoconhecimento proporcione para você uma conexão palavra-onda com a sua realidade. Quero mudar o quê? Como? O que eu preciso mudar? Então, você tem que se colocar disponível para isso, para que esse conhecimento seja praticado e a sua realidade seja modificada a todo instante. Realidade é deixar de comer uma coisa para comer outra, é arrumar sua casa aos sábados, é organizar o seu vestuário, é como você conversa com seus irmãos, pai, mãe, esposo, esposa. Isso é autoconhecimento na prática. A saúde mental, ao envolver essa vibração, porque o som é uma vibração, é um movimento, e eu me coloco no movimento da saúde, da ginástica holística, do pilates, da caminhada, da voltinha na praça, mas eu me permito e me coloco. E eu facilito a conexão mente-coração, para que então haja essa reflexão. A atenção que eu dou adequadamente ao tipo específico de vibração, ao que eu estou exposto, é que proporciona a vida. Eu exposto a um tipo de som, vibração ruim, a minha vida é consequentemente ruim. Eu exposto a um tipo de som, vibração que está adequada a mim, a minha vida em plenitude se apresenta totalmente. Não só pensa nisso, não, pratica isso. As lives EAD são para isso. Todos os dias, segunda a sexta, para você praticar. Culmina na sexta-feira e faz o teu balanço no sábado. Sábado é para isso. As lives de segunda a sexta, faz o teu balanço do teu trabalho, do teu relacionamento, da tua comunicação adequada com você. O que é o Autoescolhidos para você? O Círculo dos Sagrados. Os seus títulos aqui conquistados pelas plataformas Cosmocentro. O sábado é para isso. É unir o silêncio e o som. E seguir agora na real realidade. Tá, então, a mandala de hoje é a mandala 12 raios. Então, você vai olhar fixamente aí nos seus 12 segundos necessários. A música nós vamos trazer na sequência. Hoje é uma meditação. Então, aquele estágio do reiki já se encerrou, então você não precisa fazer aqueles posicionamentos de reiki. É meditar mesmo. É você com você mesmo e só se posicionar aí. E a gente vai largar o áudio e vamos lá. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo
que não me surpreendi. Antes que eu visse você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza, seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar do que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. O seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Não tem explicação. Explicação. Sem explicação. Explicação. Não tem explicação. Explicação. Não tem explicação. Não tem. Obrigado. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas,